Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje, no Lieios Tech, vídeo opinião do canal, eu vou trazer de volta um assunto que eu já abordei aqui no canal no passado, mas que vira e mexe volta à tona aí no cenário da tecnologia, né? Volta a ganhar muita notoriedade por conta de produtores de conteúdo que continuam trazendo, né? Trazendo à tona novamente esta pauta e trazendo informações erradas, muitas vezes induzindo pessoas ao erro, tá? Eu publiquei um shorts no domingo falando que não existe o Windows Live oficial da Microsoft. É uma shorts que eu publiquei, quem viu aí deve estar sabendo do que eu estava falando. E por que eu fiz isso? Porque mais uma vez, pessoal, eu vejo produtores de conteúdo em pleno 2025 novamente trazendo à tona essa questão, né, essa pauta, e de maneira totalmente errada, induzindo os seus espectadores ou seus leitores a absorverem uma informação completamente errada. Não existe o Windows Live oficial da Microsoft. Nunca existiu, tá? Por mais que você venha aqui nos meus comentários, o que é muito difícil de acontecer, né, e venha aqui e fale que eu estou errado, que existe sim, você está completamente equivocado. Se você está se pautando por produtores de conteúdo que estão dizendo que existe versão leve, oficial do Windows 10, do Windows 11, da Microsoft, é mentira isso. Isso é fake news, não existe isso, tá? O que existe, na verdade, é o seguinte, foi o que eu falei no outro vídeo que eu gravei aqui para o canal, já há algum tempo. Existe uma versão, existe uma série de versão do Windows 10 e do Windows 11, chamada LTSC, tá? Que ela é dividida em duas partes, a Enterprise e a IoT normal. Essa série do Windows LTSC, ela é focada para um cenário extremamente específico. Extremamente específico. No outro vídeo, eu utilizei alguns exemplos da onde essa versão LTSC do Windows, ela é empregada, né? Eu falei, por exemplo, de grandes redes de fast food. Burger King, McDonald's, KFC, são grandes redes mundiais de fast food que nos equipamentos de atendimento humano, aonde você enfrenta uma fila, não estou falando basicamente os equipamentos touch, que agora está na moda os autoatendimentos, né, com aquelas telas touch. Eu não estou falando destes, eu estou falando daqueles equipamentos aonde você tem um humano te atendendo. Você pega uma fila e aguarda a sua vez de ser atendido. Normalmente da Bematec, no caso aqui do Brasil, ou algum outro fabricante aí em outro canto do mundo, né? Alguma outra empresa que monta esses equipamentos. Esses equipamentos utilizam o Windows LTSC, seja o Windows 10 ou o Windows 11, porque esse Windows foi projetado para este tipo de cenário. Outro exemplo que eu citei também naquele vídeo foi na área da saúde. Você tem equipamentos de ressonância magnética, os famosos tomógrafos, que são computadorizados, que quando não estão utilizando o Linux, estão utilizando o Windows 10 LTSC. Você tem as máquinas de tratamento oncológico, né, tratamento contra o câncer. As de radioterapia, por exemplo, que hoje em dia são computadorizadas, que se não estiverem usando o Linux, estão usando o Windows LTSC, né? Você tem outros equipamentos médicos da área médica, se não estiverem utilizando o Windows, estão utilizando o Windows LTSC. E você tem também a indústria. Eu já falei aqui do comércio, já falei da área de saúde, agora eu falo da indústria. Uma grande linha de produção, né, que tem a parte dela automatizada, ou que seja totalmente automatizada. Se os computadores ali, que gerenciam aquelas máquinas que estão trabalhando na linha de produção, se eles não estiverem utilizando o Linux, eles estão utilizando o Windows LTSC. Então o Windows LTSC, ele é focado para esse tipo de cenário. Ele não é um sistema operacional focado para o usuário final, nem é uma carta coringa da Microsoft malvadona, que é muito ruim, que é muito má, né? Que o tio Bill é muito maléfico e não disponibiliza para o usuário comum, para aquele usuário que quer ter um Windows com mais desempenho, quer ter um Windows mais leve, quer ter um Windows mais enxuto. Muitos produtores de conteúdo, seja textual ou seja audiovisual, eles trazem a questão do Windows LTSC dessa forma. Fica parecendo que a Microsoft é a grande malvadona nessa história, que ela esconde esse Windows, um Windows ultra leve que não tem quase nada, o que é uma grande mentira.
é uma grande mentira, porque é o seguinte, o cenário onde foi projetado e onde é empregado o Windows 10 ou o Windows 11 LTSC é completamente diferente do cenário do usuário comum, aonde se enquadram as versões Pro e a versão Home do Windows. Tá? Então, obviamente, que o Windows 10 LTSC ele vai saltar aos olhos por não ter as mesmas coisas, 99% das mesmas coisas que você encontra no Windows 10 Pro, no Windows 11 Pro, ou no Windows 10 ou Windows 11 Home. Então ele salta aos olhos por isso, por não ter essas coisas. Por quê? Porque o cenário onde ele foi projetado não precisa de 99% das coisas que o usuário comum vai estar utilizando. E tem também a questão controversa aí da Microsoft, está colocando os famosos que chamam de bloatware. Os bloatware são aquelas aplicações, aquelas coisas que já vêm previamente instaladas quando você pega um Windows zerado. Ele já vem com aquilo. É questionável aquilo, mas aquilo em suma pode ser removido, pode ser trabalhado. É claro, vai demandar de um tempo do usuário. O usuário comum que só usa computador dificilmente vai conseguir remover aquilo ali, vai entender como é que faz aquilo, porque ele só sabe usar, ele só sabe clicar ali, abrir o navegador e fazer as coisinhas básicas. Ninguém é obrigado a saber tudo, né? E aquilo aí vai ficar enchendo linguiça muitas vezes? Sim, é um fato, isso é questionável. Mas fato é que para o ambiente aonde o Windows LTSC ele é projetado, não se pode ter essas coisas. Porque imaginem vocês uma grande linha de produção de uma grande fábrica, cuja a parte automatizada da linha de produção utilizasse o Windows 10 Home. Além de faltar recursos necessários para que aquelas máquinas funcionem corretamente, vai vir um monte de coisa inútil, desnecessária, que nunca vai ser utilizado e que pode apresentar problemas. Imagina se uma grande linha de produção para, o prejuízo que é para a indústria, onde aquela linha de produção parou, por causa de problemas no Windows, um Windows comum. Né? Porque o Windows é bugado, o Windows dá problema, o Windows é um sistema operacional que não é perfeito, a gente sabe disso. Né? Então o que acontece, pessoal? Imaginem vocês, por exemplo, na área médica, um equipamento de vital importância. Se ele dá algum problema, se ele apresenta algum bug por falha no sistema, como já aconteceu no passado em outros sistemas, que causou até a morte de pessoas. Né? Tem históricos aí, acompanhem os canais de tecnologia que contam a história da tecnologia e contam casos emblemáticos da tecnologia impactando negativamente na vida do cidadão comum. Né? Então, galera, é muito complicada essa questão. Né? Esse Windows, primeiro, olha só, esse Windows LTSC, ele tem um cenário, ele é projetado para um cenário tão específico que ele não está disponível. Você consegue, de alguma forma, porque hoje em dia tudo você consegue na internet. Na internet ela abriu as portas do mundo inteiro para tudo. Então você consegue até ISOs, né? Dessas versões LTSC do Windows 10 ou 11. Mas, por exemplo, elas não são vendidas da mesma maneira que o Windows 10 e o Windows 11 normal. Você não compra licença dessas versões. Você não vai nesses sites aí que vendem licenças de Windows e compra a licença dessas versões. Nesses sites, por mais fajuto que eles sejam, por mais questionáveis que eles sejam, né, eles têm licença dessas versões. Essas versões, elas possuem um método de ativação diferente. Elas possuem um método de gerenciamento de serial diferente. É tudo diferente. Por mais que elas se assemelhem ao Windows 10 normal, ao Windows 11 normal, em termos gráficos, visuais básicos, elas são muito diferentes. E quem fala para você que essas versões são muito leves, porque ela não tem praticamente nada daquilo que você encontraria na versão Home e na versão Pro do Windows, esconde de você a verdade. Tá? Eles escondem de você a verdade. De fato, 99% das coisas que você tem no Windows 10 ou Windows 11 Home ou Pro, você não vai ter na versão LTSC desses sistemas.
Entretanto, existe dezenas, centenas de outras coisas que estão muitas vezes, 90% das vezes ocultas dentro do sistema, executando, que são pensadas para o cenário ao qual esse sistema foi projetado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, assim, por mais que se você clicar no iniciar do Windows 10 ou do Windows 11 LTSC não tenha quase nada de aplicação instalada, tem centenas, dezenas, às vezes até milhares de outras coisas dentro dentro daquele sistema que vai ser necessária para aquele propósito específico. O Windows 10 e o Windows 11 LTSC não tem DirectX, não vem com DirectX, porque o cenário onde ela é utilizada não precisa de DirectX. Mesmo se tratando de um aparelho de ressonância magnética, que é um aparelho que vai fazer um escaneamento 3D do seu corpo, da parte ali onde está sendo escaneado, né? Utiliza-se outros mecanismos para fazer a, digamos, renderização daquelas imagens. É tudo muito diferente. Não se usa um DirectX normal como você usa na versão Home ou na versão Pro. Então, naturalmente, não vem com isso. Você precisa providenciar. E não é uma coisa simples, né? Você vai instalar da mesma maneira que você instala no Windows Home ou no Windows Pro. Mas acontece que essas versões LTSC, elas têm alguns detalhes que muitas vezes são omitidos por esses produtores de conteúdo, porque se eles falarem isso, as pessoas vão começar a questioná-los, as pessoas vão parar de ver os vídeos deles e não vão acreditar tanto na teoria de que existe um Windows Live oficial da Microsoft. Que é o seguinte, pessoal. Tem uns pontos aí que precisam ser colocados, né, ser sempre reforçados, que no outro vídeo também eu falo. As versões LTSC do Windows, elas não recebem o suporte da mesma maneira que a versão Pro e a versão Home. Ela não recebe atualizações da mesma maneira. Ela sequer é atualizada da mesma forma que a Microsoft faz com usuários do Windows Pro e do Windows Home. Ela recebe sim patches de segurança, ela recebe sim correções de bugs, mas só Deus sabe quando isso vai acontecer. E por que a Microsoft adota isso nessa versão LTSC? Porque essa versão LTSC, por ela ser desenvolvida e projetada para ser rodada num cenário específico, que não pode, em momento algum, sofrer falha por questão de bugs, tá? Essa versão, além dela ter um suporte muito mais estendido do que as versões normais do Windows, ela não fica recebendo atualização o tempo todo. Uma grande linha de produção, como eu falei, não pode correr o risco de ser parada por causa de uma atualização corrompida, ou uma atualização mal feita, ou uma atualização problemática que a Microsoft tem enviado. Isso acontece mais do que vocês imaginam. É muito comum acontecer de atualizações causarem certos problemas. A Microsoft não consegue dimensionar, ela não consegue ter clareza no dimensionamento. Ela pressupõe, né, que aquela atualização ali pode funcionar para todo mundo, mas às vezes não é o caso. Às vezes acontece de atualizações apresentarem problemas, tá? E não pode um aparelho da área médica, vital para a área médica, ele não pode apresentar problemas ainda mais em uso por conta de uma atualização problemática. Então, ficou-se definido que essa versão LTSC ela não recebe atualizações. O ciclo de atualizações do sistema é totalmente diferente da versão convencional. Isso faz com que para o usuário comum do dia a dia possa se tornar um pouco inseguro. Porque normalmente, por exemplo, pessoal, em se tratando de um grande parque fabril, né, uma grande linha de produção automatizada, cujo as máquinas de automação daquele parque fabril utilizam o Windows LTSC. Dificilmente eles vão estar conectados diretamente a uma rede de internet. Normalmente eles vão estar conectados a uma intranet. E o setor de TI daquela empresa, daquela indústria, daquela corporação, ele vai ficar responsável por manter
aquelas máquinas funcionando. E normalmente o que acaba acontecendo é que eles vão receber da Microsoft as atualizações, os patches de correções de bugs, de segurança e etc. E vão ter que fazer isso de forma interna, via intranet. Essas máquinas nem sempre, não é via de regra que elas estejam conectadas a uma rede. No caso do comércio já é um pouco diferente. No caso de um terminal de atendimento, daqueles de pagar estacionamento, no caso de um terminal de informações, né, inteligente, no caso de caixas de estabelecimentos comerciais, né, você vai estar ligado a uma internet, muitas vezes, né? Mas são informações, são situações muito específicas. Mas em situações mais críticas, em situações mais complexas, onde esse Windows LTSC ele é empregado, em grande maioria das vezes não estará conectado a uma internet, sim a uma intranet. Então você não tem tanto risco de você ter problemas outros que um usuário comum pode ter utilizando uma edição dessa. Outro problema muito grande que se tem nessas edições LTSC que ninguém te conta, quando recomenda você utilizar o tal Windows Leve da Microsoft, é que é uma questão relacionada à compatibilidade de programas. Essas versões LTSC elas são baseadas em cima delas mesmas. Por exemplo, vocês podem pesquisar aí no Google. Vá aí e pesquise. A versão LTSC do Windows 11, tá? É baseada na versão LTSC do Windows 10 2021, que é baseada na versão LTSC do Windows 10 de 2019. Vai lá no MSN TechNet e pesquise lá. Pesquise no Google aí para vocês verem, que eu não estou falando besteira. Eu vou tentar colocar aqui na tela aqui, porque as pessoas são terríveis, né? Mas essa é uma grande verdade, tá? Então elas são baseadas em cima delas mesmas. Elas têm uma estrutura muito específica e são baseadas em cima delas mesmas, o que gera um enorme problema de compatibilidade para o usuário comum. Porque você, por exemplo, que quer baixar um Windows desse para poder jogar, achando que vai ter mais desempenho nos seus jogos, achando que vai ganhar mais FPS nos seus jogos, achando que vai ter um computador melhor para poder estar utilizando na sua jogatina, você pode ter um sério problema de incompatibilidade. Porque jogos mais atuais que vão sendo lançados podem não funcionar nessas versões de LTSC. Ninguém te conta isso. Eu falo. Quem recomenda essas versões para o usuário comum não fala isso, omite essas informações. Eles querem vender a ideia de que esse é um Windows Leve oficial da Microsoft, sendo que na verdade não é. Então na verdade isso é uma grande fake news. Essa versão LTSC ela é focada para um propósito muito específico, projetada para um cenário muito específico, para trabalhos muito específicos. Ela não é uma versão enxuta como vendem por aí. Ela pode não ter 90% das coisas que você vai encontrar no Windows Pro e no Windows Home, mas ela vai ter centenas, dezenas ou às vezes milhares de outras coisas que não vão estar à vista, aos olhos do usuário comum, que vão estar executando ou sendo prontas para serem executadas por conta do cenário ao qual ela foi projetada. Vai ter muita coisa que vai estar projetada para rodar em segundo plano. No máximo que você vai ter, se tiver muito, é uma pequena interface gráfica onde você ajusta parâmetros desses recursos, desses executáveis que vão estar rodando em segundo, que foram projetados, que vão estar presentes na LTSC para rodar em segundo plano. Quando não muito, como o bloco de notas é mais do que essencial para uma distribuição, né, para uma versão de Windows como essa, você vai ter um arquivo .conf, que você vai abrir num bloco de notas que abre qualquer tipo de arquivo, e ali você vai ajustar os parâmetros para fazer a devida calibragem daquela operação, que aquele Windows que vai operar aquele maquinário específico, naquele cenário específico, vai estar utilizando. É isso. Quem fala para você desse tal Windows Leve oficial da Microsoft está escondendo de você tudo isso. Você na verdade vai estar pegando um Windows cheio de coisas rodando que você não vai estar utilizando.
um punhado de coisa em segundo plano, que vai estar ali consumindo espaço, consumindo recurso, muitas vezes, que vai fazer você, na prática, perceber, peraí, mas esse não é o tal Windows Leve da Microsoft? Não é só porque não vem com aquele monte de coisa instalada, visualmente, que a gente encontra na versão Pro e na versão Home, ele não deveria ser mais leve? E na verdade não é. A verdade pode acabar sendo, dependendo da circunstância, até mais pesado. E você não entende. Por quê? Porque aquele seu produtor de conteúdo favorito, né, aquele produtor de conteúdo que apareceu lá na sua timeline do YouTube, falou que você, olha, o Windows oficial. E outro ponto, pessoal, é o seguinte, com relação à questão do suporte dessas versões. Essas versões, elas costumam ter um suporte muito mais estendido do que as versões comuns, Home e Pro. O Windows 10 está previsto para ser aposentado no segundo semestre desse ano. A Microsoft até agora não disse nada contrário a isso, e o que se tem de oficial é que ela vai mesmo aposentar o Windows 10. E o que se tem aí de notícia é que ela pode estar trabalhando numa nova versão do Windows, que não se tem nada de concreto ainda. O Windows que está no comércio hoje é o Windows 11, que faz uns requisitos, né, umas exigências estapafúrdias, o que, segundo a mídia especializada em tecnologia está prevendo, poderá causar, com a aposentadoria do Windows 10 no segundo semestre desse ano, uma enxurrada de lixo eletrônico, de potencial lixo eletrônico, porque computadores que são plenamente capazes de rodar o Windows 10, mas não são elegíveis para rodar o Windows 11 de maneira oficial, sem ter que fazer gambiarra, eles vão deixar de funcionar, eles vão deixar de serem computadores usáveis por um sistema operacional comercialmente em mercado, né? E aí que muitas pessoas, assim como eu, estão prevendo que possa ser, sim, de fato, o ano do Linux, porque o Linux ele ficou cada vez mais amigável ao usuário comum. Você tem muitas distribuições. Eu estou gravando aqui utilizando o Big Linux, tem sido minha distribuição de uso, meu sistema operacional de uso, né? Tá tudo funcionando muito bem aqui. Consegui na munheca fazer com que o driver da NVIDIA ficasse o melhor possível aqui no meu equipamento, né? Porque isso é uma questão entre a fabricante de placas, né, de chips gráficos NVIDIA e o usuário de Linux, né? Ela fornece drivers muito pobres. Isso não é um problema, não tem nada a ver com o sistema em si, né? Tanto que a AMD já entendeu qual é o caminho a seguir e ela fez a coisa da maneira correta. Então a AMD em geral funciona muito melhor no Linux de forma mais prática do que a NVIDIA. Mas a tendência com o projeto SteamOS, com o projeto Steam Deck, que é tudo Linux, não é Windows, né? A tendência é que essa realidade mude logo logo. Está mudando. A NVIDIA, mesmo que tardiamente, está entendendo que ela vai acabar perdendo o mercado. Mesmo que ela tenha chips gráficos, que ela produza chips gráficos muito melhores do que os da AMD, por exemplo. Isso é um fato. Eu tenho uma RTX 2060 e que é 2 anos mais nova do que a AMD que eu tinha, e é gritante a capacidade de processamento que essa placa tem. Olha aí, olha a fluidez disso. Eu usando o gravador de tela correto, né, aqui no meu Linux, olha a fluidez disso. Não dá problema nenhum, né? Então é tendência, tá? Quem dormir no ponto, o ônibus vai passar e vai perder, vai ter que esperar o próximo, se tiver próximo. Aí pode demorar, aí é muito ruim. Mas assim, pessoal, é o que acaba acontecendo. Mas assim, pessoal, o que acaba acontecendo nesses casos, né, é que essas versões do Windows LTSC, elas possuem, né, o que eu estava falando, elas possuem prolongado, muito mais do que as versões normais, um suporte estendido. Por quê? Por conta do cenário ao qual ela foi projetada. O cenário ao qual essa versão LTSC foi projetada, a qual foi projetada, ele precisa desse suporte estendido.
Não dá para você poder utilizar o mesmo ciclo de suporte que você tem para o usuário comum. Porque são áreas vitais, né, para a humanidade. São áreas muito vitais para a humanidade. Não estou falando que um caixa de um grande estabelecimento comercial é vital, né? Eu estou falando a área de saúde, a área da indústria, a área da própria tecnologia, né? São áreas vitais para a sociedade hoje em dia, para a humanidade hoje em dia, pro mundo como ele é hoje. Então você ter problemas de obsolescência da mesma maneira, né, do sistema, da mesma maneira que você tem no Windows Home e no Windows Pro, não dá, é muito arriscado, né? Então, como esse cenário é o que interessa mais para o mundo da tecnologia, os desenvolvedores, fabricantes, etc., de produtos tecnológicos, né, você precisa, obviamente, ter um ciclo de suporte estendido. Por isso que a versão, por exemplo, do Windows 10 LTSC IoT, as versões, né, LTSC IoT do Windows 10 vão ter suporte estendido até 2032. Mas é um suporte diferente, não tem nada a ver com o suporte atual que você recebe no seu Windows 10 Home e no seu Windows 10 Pro. Não tem nada a ver, é completamente diferente. Você não vai receber atualizações e correções da mesma maneira, tá? No caso das versões LTSC do Windows, as atualizações que essas versões recebem, as correções de bugs, essas coisas, são coisas muito graves que são identificadas. Outras coisas que não afetem o uso dessa versão do Windows naquele cenário ao qual ela foi projetada, a Microsoft nem esquenta a cabeça. Mas que pode tranquilamente ser uma dor de cabeça para o usuário final, para o usuário comum de computador. Que no caso da versão Home ou da versão Pro, pode causar muito problema para os consumidores. Na versão LTSC pode não fazer diferença. Então a Microsoft não vai se preocupar com a versão LTSC para aquele tipo de correção. Ela vai se preocupar com o consumidor final da versão Pro e da versão Home. E os usuários da versão LTSC não vão receber aquelas atualizações. Isso pode ser uma tremenda dor de cabeça, porque se ela não afeta o cenário para qual aquela versão LTSC foi projetada, mas afeta o usuário comum, que seria um usuário da versão Home ou da versão Pro, por conta do tipo de uso que ele faz, os usuários comuns que acabem utilizando a versão LTSC vão estar vulneráveis a essas falhas. E falhas que podem ser graves, que não afetem o cenário ao qual essa versão foi projetada, mas que afeta de maneira muito danosa o usuário comum. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem recomenda você baixar e utilizar essas versões não fala disso. Outro ponto muito importantíssimo, que também muitas vezes não é abordado da maneira correta: ativação desses sistemas. Como eu disse, esse sistema não é um sistema comercialmente vendido da mesma maneira que a versão Pro e a versão Home. Você não vai num site de case, por pior que ele seja, e compra uma chave de ativação do Windows LTSC IoT. Não compra, tá? Isso aí é um mito, tá? Essas licenças, elas são tratadas, a questão de ativação desses Windows são tratadas de uma maneira completamente diferente da maneira utilizada para os usuários comuns. E para os usuários comuns que passem a utilizar essas versões LTSC do Windows, eles são majoritariamente obrigados, tá? E majoritariamente é 100% dessas pessoas são obrigadas, tá, a ativarem esses Windows de forma não oficial, de forma genérica, a lá Capitão Gancho de Sparrow. E isso pode trazer uma série de consequências que nós não podemos mensurar, porque essas ativações são feitas por servidores não oficiais, mantidos por entidade, pessoas ou sabe lá quem, que tem N outros interesses. Sabe aquela frase que não existe almoço grátis? Isso é um fato. Porque veja, por exemplo, mesmo o mundo Linux, que disponibiliza sistemas operacionais gratuitos, isso tem custo.
E esses custos são bancados de outras formas. São bancados por entidades que alimentam esses projetos, são bancados por suportes, né, por uma maneira de você disponibiliza lá o sistema gratuito. Aí, por exemplo, se alguma entidade, se alguma empresa, se algum grupo de pessoas precisa de um suporte mais direcionado, né, um suporte mais incisivo, você paga por aquilo ali, você paga uma mensalidade para ter um suporte. O sistema é gratuito. O sistema está ali disponível para você usar tranquilamente. Tá cheio de pessoas na internet ensinando como fazer as coisas. Tipo, faça você mesmo. Mas se você precisa de um suporte mais direcionado, um suporte mais preciso, normalmente, quase sempre, isso tem um custo. Porque tudo tem um custo. Você manter um sistema tem um custo. O projeto do Big Linux, por exemplo. O projeto do Big Linux é um projeto... Um dia eu vou falar sobre isso. Vou chamar o Rafael ou algum outro do Big Linux para poder falar. O projeto do Big Linux, resumindo em miúdos, é uma distribuição brasileira que começou lá em 2005. E ela vem sendo mantida desde então. É uma comunidade de desenvolvimento que desenvolve e aprimora esse sistema. E eles fazem isso porque eles acreditam no projeto. Não tem grandes empresas, grandes financiadores por trás, não tem nada tão gigantesco por trás para sustentar esse projeto. Eles mesmos sustentam, muitas vezes com colaboração dos seus usuários, de diversas formas. Eu estar incentivando mais pessoas a conhecerem e utilizarem o Big Linux é uma forma de colaborar com o projeto, né? E assim, empresas e outras entidades que têm poder de investimento financeiro podem ver potencial nisso e começar a investir. Aí você pega uma empresa com vários computadores que resolvem adotar, por exemplo, o Big Linux, e eles precisam de um suporte mais direcionado. Você pode vender esse serviço, não faz mal nenhum. São profissionais que têm entendimento naquele sistema, que podem tranquilamente oferecerem um serviço de suporte, de orientação, de manutenção. E é assim que funciona. Então, aquela frase de que não existe almoço grátis, ela é muito verídica. Eu estou falando isso porque esses servidores não oficiais, para você poder estar ativando o Windows de maneira indevida, tá? Eles são custeados por alguém. E todo mundo tem interesse. Se alguém está disponibilizando isso para você, algum interesse ele tem. E a gente não sabe qual é o interesse. A gente não sabe o que pode estar dentro daqueles servidores, o que pode estar oculto. Você já parou para pensar que num servidor que ative esse Windows LTSC, pode ter ali dentro um script de mineração que pode estar utilizando a sua GPU, desgastando a sua GPU, a sua CPU, para fazer mineração de criptomoeda? Pode ter algum script espião que monitore tudo que você faça e possa estar pegando seus dados. Você já parou para imaginar isso? Você já parou para imaginar o risco que é você fazer uma ativação não oficial de um produto pago a custo zero? Alguém está bancando esse servidor, né? E aí, como é que fica? E aí... Apoie produtores sérios que se preocupam com a informação por eles passadas. E aí? O que vocês me dizem a respeito? Né? Não é seguro. Só pelo fato de você ter de ativar o Windows 10 ou Windows 11, LTSC, IoT, por meios não convencionais, não oficiais, já faz com que a utilização desse sistema não seja nada seguro. Porque esses sistemas, pessoal, eles já vêm previamente instalados nos equipamentos aos quais serão utilizados. Eles não são atualizáveis da mesma maneira que você atualiza o Windows Home ou o Windows Pro. Tampouco você consegue pegar uma versão Home ou uma versão Pro do Windows e faz a atualização para a versão LTSC IoT. Ele não faz. Você obrigatoriamente vai ter que fazer uma instalação limpa, do zero. Você vai ter que instalar um sistema novo no seu dispositivo para que ele funcione. Ele não vai atualizar, não tem meios de você atualizar. E até onde eu pesquisei, as próprias versões LTSC, elas não atualizam entre elas. Então, se eu tenho a versão do Windows 10
LTSC 2019, que serviu de base para muitas outras versões do Windows 10 LTSC e o Windows 11 LTSC posteriores, ela não vai atualizar para as versões posteriores. Eu tenho que fazer a aquisição de um novo dispositivo, de uma versão moderna daquele dispositivo, que já venha com a versão LTSC previamente instalada, a versão IoT. Ela já vem presente ali dentro, instalada e ativada de uma maneira completamente diferente do convencional. Aí você vê, produtores de conteúdo ficam te orientando, te induzindo a você utilizar esse Windows Leve da Microsoft, que de leve não tem nada. Porque mesmo que ele não tenha, como eu já falei, 90% das coisas que você iria encontrar na versão Home e na versão Pro, ele tem centenas, dezenas ou milhares de outras coisas que você não vai estar vendo, que vai estar rodando, que vai estar ali em segundo plano, que vai estar ali ocupando espaço, aguardando o momento de serem executadas no cenário para o qual elas foram projetadas. E que o usuário comum não vai usar nunca. Nunca. Entenderam? Então tomem cuidado com relação a isso. Porque ainda hoje tem produtor de conteúdo fazendo vídeo. Não está nem requentando o vídeo não, galera. Eles estão fazendo vídeos novos, ensinando vocês. E tomem cuidado, ainda mais agora com a aposentadoria do Windows 10 e com a questão das exigências do Windows 11, que devem aparecer mais produtores de conteúdo que vão se beneficiar com essa pauta para ganharem visualizações, para ganharem likes e ganharem dinheiro. Que são... Não apoie esse tipo de produtor de conteúdo. Apoie produtores sérios que se preocupam com a informação por eles passadas. Que são canais monetizados na maioria das vezes, te orientando a fazer coisa errada. Porque é o seguinte, o Windows 10 está se aposentando, segundo a Microsoft, no segundo semestre. Já falei isso, beleza. E tem um outro ponto que eu não mencionei nesse vídeo. A versão LTSC do Windows 11, ela não tem os mesmos requisitos, as mesmas exigências do seu hardware para que ela seja instalada. Perceberam o perigo? Então, ai meu Deus, o Windows 10 vai ser aposentado esse ano. E agora o que eu faço no meu computador que não é plenamente compatível? Pô, eu vou ter que fazer uma gambiarra para instalar o Windows 11. Se eu não quiser ir para o Linux ou quiser continuar utilizando o Windows 10. Não, mas espera aí. Não, opa, espera aí. Não, tem aquele produtor de conteúdo ali, ó. Nossa, abriu o YouTube. Olha só, o Windows Leve da Microsoft que ninguém te conta. Olha, como instalar o Windows 11 Leve da Microsoft, que não requer requisitos, não requer os mesmos requisitos oficial. Aparece lá o vídeo lá com a thumb. Putz, salvou minha vida. Eu não vou ter que trocar de computador, eu não vou ter que instalar o Windows 11 por meio de gambiarra, o Windows 11 normal, para fazer atualização e instalação. Salvou minha vida. Não salvou sua vida. Porque é o seguinte, o Windows 11 IoT, ele é baseado no Windows 11 LTSC IoT, ele é baseado no Windows 10 LTSC IoT, que é baseado ele é baseado no Windows 10 LTSC IoT 2021, que é baseado no Windows 10 LTSC IoT 2019. Eles se baseiam entre eles mesmos. Ele é baseado em cima de versões do Windows específicas. E aí? Nossa, não salvou a sua vida. Não salvou a sua vida. Você vai arrumar mais problema para você. Pô, eu tenho aqui o Windows 10 com serial original, mas meu computador não roda o Windows 11. Eu ia ter que fazer uma gambiarra para poder rodar o Windows 11 normal aqui, atualizar, né? Porque o meu computador não atende os requisitos necessários. Pô, agora salvou minha vida. Aquele produtor de conteúdo ali. Cara, você é o máximo. Você é foda. Você é... O seu serial do Windows 10 Pro, do Windows 10 Home, não ativa o Windows 10 LTSC, ele nem aceita. É completamente diferente. Aí pronto, você já perdeu o serial que você comprou. Você gastou ali às vezes um bom dinheiro, ou gastou um dinheirozinho ali, mas você gastou dinheiro naquele serial, né? Você já perdeu aquele serial, que ele não vai ativar essa versão do Windows. Então pronto, você quer perder seu serial que você gastou dinheiro? Vai fundo. Instala o tal Windows Leve da Microsoft.
que ela esconde de você. Acredita nesse produtor de conteúdo que te vende isso, que te vende essa ideia. Compra, que você vai ver aonde você vai estar se enfiando. Então começa por aí. Seu serial não serve, beleza, tá, essa versão vai funcionar em modo trial por uns 15 dias, 30 dias, tá, beleza. Depois vai perder um monte de funcionalidades. Vai continuar funcionando, mas vai ficar aparecendo marca d'água na tela, vai ficar aparecendo um monte de coisa desagradável para muitas pessoas. Vai perder muitas funcionalidades, né, para as pessoas. E aí, o que você vai fazer? Aí vai lá nos Google da vida, como ativar o Windows 10, o Windows 11 LTSC. Um usuário comum. Aí você vai lá, pega um servidor qualquer, não oficial, pega uma que você não sabe o que tem dentro, você não sabe de nada. Mas tá lá. Você vai lá e ativa aquilo. Beleza, tá ativado. Quem garante que você está seguro? Quem garante que nessa ativação você não introduziu scripts no seu equipamento para te monitorar? Para poder fazer mineração de criptomoeda. Para fazer uma série de outras coisas que a gente não sabe. Não tem como a gente saber. Então, pessoal, é preciso que você tenha muita consciência com relação a isso. Não apoie esse tipo de produtor de conteúdo. Apoie produtores sérios que se preocupam com a informação por eles passadas. Com relação a isso. Eu fiz esse vídeo enorme, esse vídeo extenso, esse vídeo gigantesco, só para alertar vocês como título de informação, tá? Não acreditem nesses produtores de conteúdo, não deem visualizações, não ajudem eles a ganharem dinheiro com monetização, fazendo esse tipo de recomendação de sistema. Não existe o Windows Leve oficial da Microsoft, tampouco o Windows 11 Leve oficial da Microsoft que não tenha os mesmos requisitos necessários para você usá-lo no seu computador, que estão presentes na versão Home e na versão Pro, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido minimamente útil para vocês. Curta, comenta, compartilha, valeu, falou e fui. O canal do Liésio é meu entretenimento. O canal do Liésio é meu entretenimento.